Olá, pessoal. Vamos iniciar um assunto muito delicado da nossa história, né? Um assunto muito frequente nos concursos e vestibulares, que é o período da ditadura civil-militar no Brasil, tá? A ditadura militar no Brasil, que vai de 1964 até 1985. Então, vamos transcorrer aqui um pouquinho. Aqui eu já começo logo com uma frase, né, forte de uma letra do Chico Buarque de Holanda, né? Dormia a nossa pátria-mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída, dividida, em tenebrosas transações. Uma das músicas, né, das chamadas música de protesto desse período da ditadura militar, né? Que, como todos os assuntos, tem simpatizante, né, pró e contra. Não é o nosso caso discutir aqui, né? Você que fique aí, faça suas conclusões. A nossa aqui é te preparar para o discernimento em uma questão que venha a esse assunto, né? Eu vou, inclusive, mostrar aqui bem direto uma coisa importante aqui. Vou trazer logo esse material aqui, tá? Por exemplo, você é obrigado a saber, na ordem cronológica, os 5 presidentes, obrigado a saber alguns feitos. E esse material, ele justamente vai fazer isso, trazer alguns feitos de cada um desses 5 presidentes do regime militar. Você também tem que saber que dentro, né, dos quartéis existia grupos, né? Os mais famosos foi o grupo mais radical, chamado a Linha Dura, e o mais moderado, chamado, né, os militares da Sorbonne. Quer dizer o seguinte, para eles, né, os mais ligados à universidade, né, mais moderado. Moderado não, é uma maneira de falar, né? Por exemplo, dessa ala mais moderada, nós temos Humberto de Alencar Castelo Branco. Ela mandou prender, né, torturar, exilou, cada um deles. Então, por exemplo, aqui nós vamos ver depois com mais detalhe, né? Irei fazer 2 aulas sobre esse assunto, né? Tentarei até ver se eu mato em uma aula, mas é difícil. Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro, né, um cearense. Corte, vamos lá. O que tem de Castelo Branco importante? Mesmo antes de nós olharmos aqui, né? No ato institucional número 2, né, que era um instrumento, né, que o governo poderia mandar uma lei direto, o ato institucional número 2, ele extinguia todos os partidos políticos e trazia o bipartidarismo, né? Qual era a ideia? Mostrar para o mundo que mesmo com uma ditadura militar, né, com um regime não democrático, né, de um presidente não eleito pelo povo, mas dava um ar de democracia. Como o professor Rocha? Porque ele permitia um partido de linha esquerda, que era o MDB. Voltou agora, recentemente, né, há alguns anos, o antigo PMDB. Então, o MDB e a Arena. A Arena, foi um partido da direita, né, de apoio ao regime militar, e o MDB de esquerda. Mas, de esquerda mesmo, nós não tínhamos mais praticamente ninguém aqui. Ou já tinha morrido, sido morto, ou estava encarcerado, ou pegou o beco, né, teve que ir embora, foi exilado, senão seria morto. Não tinha nenhum grande líder aqui da esquerda. Da Arena, o que nós vamos ter lá? Muitos dos antigos membros, né, lá atrás, de 37, de Vargas, de 38, os integralistas. Depois, a partir de 45, a UDN, muito dessa Arena é. E depois veio dele PFL, hoje o DEM, né? São partidos que já vem mais ou menos uma linha, né? O MDB pegou um resto de tudo que sobrou do que era esquerda, né? O que ainda tinha de Partido Comunista camuflado, porque não estava permitido, estava caçado. De Corte Silva, o mais importante, e é o que cai muito em prova, é o ato institucional número 5, o AI-5, de 13 de dezembro de 68, quando houve o que nos concursos é chamado de golpe dentro do golpe. A ala mais, vamos dizer assim, radical, né, a linha dura, que inclusive esses dois fazem parte dessa linha mais dura, Corte Silva e o Médici, ele vai implementar uma maior rigidez no regime militar, quando estava próximo de vir a abertura. Vamos lembrar que em 64, quando eles tomaram o poder, né, destituindo o presidente João Goulart, né, inclusive dizendo que estava vago porque se ele ficasse, seria preso ou morto, ele vai embora. Apesar que há militares, né, que querem apoiar ele, tanto no Rio de Janeiro quanto no Rio Grande do Sul se articula para apoiar ele,
o governador era cunhado dele, né, o Nel Brizola, que teve que se exilar, então seria morto, e eles tentam fazer uma reação, o João Goulart não quer, porque ele já tinha conhecimento de uma coisa chamada Operação Brother Sun, que era uma articulação norte-americana, caso o golpe não tivesse sucesso, caso houvesse reação, né, opositora, eles iriam invadir o Brasil, tá? E eu acredito mesmo nisso, né, porque há registro de que ele bate um telefonema com o Figueiredo, e o Figueiredo diz para ele, olha, não tem volta. Figueiredo foi colega dele de escola militar, né, sentando na mesma sala, no Rio Grande do Sul. Bem, então vamos lá. Aqui o bipartidarismo, aqui o AI-5, né, ato institucional número 5, né, tão em voga, né, muita gente chamando a mal sabe que, né, e muitos que estão chamando, se tivesse o AI-5, estava aí contrário, né, como teve um deputado aí, que eu esqueço o nome, que foi preso aí, querendo o AI-5. Se tivesse AI-5, não tinha deputado, porque o AI-5 fechou o Congresso. Quem manda era o Executivo. Médici, o que é muito comum do Médici, né? O Médici vai ser um período de mais rigidez, ele vai bem usar as ideias aqui do AI-5. Esse daqui morre logo seguido, em 69, ele vai ter um AVC. O vice dele não vão deixar assumir, porque era civil, né? Se eu não me engano, Otalino Aleixo, depois eu vou ver o nome para confirmar, mas, se eu não me engano, era Otalino Aleixo, não deixaram assumir, uma junta militar assume, faz novas eleições e vem o Emílio Garrastazu Médici, né, da linha dura, mas tem uma coisinha importante no governo dele, né, a exaltação exagerada do governo dele e da nação, chamada de ufanismo. Temos música, temos slogan, né? Esse é o Brasil que vai para frente, é desse período. São mais de 200 milhões em ação. Para frente, Brasil, do meu. Também, né? De exaltar. Isso chama-se ufanismo. Brasil ama eu deixo, slogan, né? Ou tu aceita a ditadura ou pega o beco. Tem até um desenho feito pela turma do Pasquim, que eles chutam uma pessoa quando se bate. Dele também a Copa do Mundo de 1970, ele usa a Copa, inclusive, como propaganda, né? Uma curiosidade, a Copa será oferecida também no governo de Figueiredo, ele não aceita, tá? Ele não aceita e vai para a Argentina. Ele diz que era muito gasto. Aí nós temos o Ernesto Garrastazu Mendes aqui, agora nós temos o Geisel, né, de origem alemã, dele tem muita coisa importante, né? Por exemplo, a construção da Angra. Nós temos também aqui um termo, né, que sempre está em concurso, em prova, chamado distensão, que quer dizer o afrouxamento, né, distensão. Uma frase dele que também está muito, sempre aparece em concursos e vestibulares, quando ele foi entrevistado e perguntaram se viria ou não viria a abertura política, ele virá. Ele responde, Geisel, ela virá, só que será lenta, gradual e segura. A frase ficou famosa. De Geisel também temos uma outra coisinha, né, muito comum nas provas, chama-se o pacote de abril, quando ele manda, né, um pacote de leis para tentar salvar o Brasil do fim do milagre econômico, que começa no governo desse até esse, e aqui ela começa a cair. Com a crise no Oriente Médio, né, preço do petróleo dispara, no governo dele já vai partir para o álcool, e esse pacote de abril tinha muitas medidas, né, para garantir a governabilidade dos militares. O Congresso não aceita. Ele fecha o Congresso e aprova a si mesmo. Olha a ditadura aí. Não aceita. Então, quer dizer, ele manda para lá, para o Congresso, só para conformes. Eles não podiam discutir. Né? Como eles não aceitaram, ele fechou. Chama-se pacote de abril. Dentro do pacote de abril tem uma outra coisa também importante nos concursos. Né? Ele traz o chamado senador biônico. Os senadores, para quem não sabe, são 3 por estados, é fixo. Em cada eleição, ele vai renovar 2/3 ou 1/3. Em uma eleição, você escolhe 2 senadores, numa próxima eleição, 1 senador. Ele tem mandato de 8 anos. Então, a partir dali, para ele garantir o mínimo de candidato do seu lado, um ficou biônico, indicado por ele. Quer dizer, o povo já não podia indicar o seu senador. E olha que também eles não podiam mais, né, desde aqui, né, escolher governador, prefeito, tudo era indicação do governo. Né? Ainda tem gente que duvida se era ditadura. Né?
você não podia ir às urnas. Todos os 5 presidentes aqui foram escolhidos indiretamente pelo Congresso Nacional, tá? Uma outra curiosidade é que com esse daqui ainda tentou concorrer o já meio velho, sem apoio dos novos militares, o Eurico Gaspar Dutra, aquele que ganhou as eleições em dezembro de 45, sucedeu Vargas, e depois passou o governo para Vargas. Claro, não vai ganhar. Esse daqui tinha sido presidente lá né, diretor, não sei bem como era o cargo, lá a Escola Superior de Guerra, que foi criada no governo Dutra com dinheiro americano, para treinar os brasileiros a combater os comunistas. Lembra que estávamos na polarização, inclusive aqui também, né? Polarização será forte ainda, o mundo dividido entre bloco socialista e capitalista. É comumente chamado de Guerra Fria, ou Guerra Ideológica. No governo dele será criado um novo órgão de investigação, chamado Serviço Nacional de Informação, SNI. Inclusive, esse daqui foi presidente da SNI, né? Era por tudo passado. Os americanos, né, depois de 50 anos do golpe, liberaram muito dos seus arquivos, né? Porque lá a lei permite guardar até 50 anos. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, se eu não estou enganado, 2 ou 3, saiu aqui uns arquivos do Geisel dizendo que qualquer um preso que fosse morto, que tivesse que ser morto, assassinado, tinha que ter passado por ele. O meu chefe do SNI e por mim. Quer dizer, mostra que Geisel, né, era conivente com os assassinatos de presos políticos. Beleza? E esse daqui é a abertura política. Vem com ele. Em 79, vem com ele o fim do bipartidarismo, quando ele não conseguiu mais o apoio total da Arena, a Arena não estava mais ganhando quantidade de votos, e tinha uma saída, né? Pulverizar partido político. Esse daqui passa, em 79 ele assume até 85. Outra curiosidade é que no governo dele, quando ele vai passar o mandato, a faixa, ele não aceita passar para o presidente que iria assumir, que hoje ainda está vivo, deve ter, se eu não me engano, 91 anos, feito, ou vai fazer agora, o José Sarney. Porque o Sarney tinha sido vice do presidente eleito, indiretamente também, Tancredo de Almeida Neves. Como ele não assumiu, ele disse que ele não merecia. O que tinha sido indicado como ministro da Guerra, pelo Geisel, pelo Tancredo Neves, lá na escolha dos ministros, que era chefe do SNE, ministro da Guerra não existe mais, né? Era o homem que iria suceder Figueiredo, mas ele bateu o martelo, tem que assumir o Sarney, mas ele se recusa a passar a faixa. O nome desse militar, que inclusive foi ministro da Guerra no governo Sarney, tentar lembrar o nome dele aqui, não é comum, né? Seria comum se ele tivesse aceitado a ideia da ditadura e continuar. Vou tentar lembrar o nome dele agora, me fugiu o nome dele. Nem cai em concurso, tá? Mas não estou lembrado o nome dele aqui. Foi esse cara que fez um movimento pela legalidade, né? Igual o Marechal Lott lá atrás com o Kubitschek, né? O Lott é mais comum em prova, né? Bem, então fiz uma pequena explanação de cada um deles, né? A expressão anos de chumbo quer dizer, lembrei do cara, Leônidas Pires Gonçalves, era o ministro da Guerra. Olha só, eu estava aqui olhando, mas tentando lembrar, Leônidas Pires Gonçalves. Foi ele que disse, não, Sarney tem que assumir. Só para você entender, né? Por que não queria que Sarney assumisse? Porque o presidente ganhou, não chegou a assumir, né? Uma noite antes de ele assumir, vai assumir amanhã. Hoje ele passou mal e foi internado no hospital das clínicas, né? O hospital lá militar de Brasília, né? Aí veio um série de problemas, e menos de um mês depois ele sai de lá morto, né? Tancredo de Almeida Neves. O que foi dito que ele teve uma apendicite, estourou, teve uma infecção generalizada e acabou falecendo, né? Então ele vai se hospitalizar no Hospital das Bases de Brasília um dia antes da posse. Como ele não assinou a posse, não tomou a posse, Sarney diz, não, esse cara também não merece ser o vice, teria que ter nova eleição. E Leônidas Pires Gonçalves bateu o martelo. A eleição é justa. E assim entrou o primeiro presidente civil. Lembrando que ele era da Arena, né? Mas depois mudou, né, para apoiar o
Tancredo Neves, né? Um apoio. Ele também foi lá da UDN. Olha só o que diz Carlos Drummond de Andrade sobre esse período. Este é um tempo de divisa. Então, ele está se referindo aos militares, né? Tempo de gente cortada, né? Pessoas mortas, pessoa torturada, pessoa com cessar o seu direito de falar e de ficar no seu país. É tempo de meio silêncio, falo ou não falo? E de boca gelada e murmúrio, falar só, não dá para ninguém ouvir. A palavra indireta, então eu tinha que estar dando, inclusive, as músicas, não podia falar diretamente, e aviso na esquina. Olha. Então ele estava falando desse período em que a liberdade foi cesseada, né? Chico Buarque, hoje é você quem manda, falou, está falado e não tem discussão, não. A minha gente anda falando de lado e olhando para o chão. Esse samba passou, né, despercebido, como se ele tivesse falado com uma mulher. Depois perceberam que não era, ele estava falando direto para o presidente da República, né, o militar, e aí os discos foram recolhidos, né. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda olhando de lado, né, e pro chão. Você que inventou o pecado, olha, tem a fineza de desinventar. O que é o pecado? Pecado quer dizer tudo que é proibido, né? Você que inventou o pecado, ora, tem a fineza de desinventar. Né? Hoje você é quem manda, falou, está falado, e não tem discussão. São palavras que, né, frases de música que vão vir aí nos concursos, né? Essa frase, isso aqui é um velório na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Quando eles vão matar, eu acho que é do Rio, vão matar lá de Belém. Eles estão ali brigando ali no restaurante Calabouço, que era o nome dele, né? Para que queriam fechar o restaurante, eles queriam que tivesse aberto, preços lá. E os militares entrou arrebentando e acabaram matando os estudantes. Né? Essa morte vai trazer assim, grande repercussão. Algumas fotos emblemáticas sempre estão aí, como esse daqui, o militar chutando um manifestante, porque havia gente a favor, contra, igual o atual, né? Democracia é isso. Bem, aqui são 5 presidentes que eu apresentei a vocês, só lembrando, né? Igual Vargas, lá em 1930, esse entrou para organizar, marcar novas eleições, tirar o Brasil do risco comunista, era essa a ideia. Foi 21 anos. Quase não larga mais o poder. Inclusive, quando eu falei para vocês que havia a ala radical, né? Havia um terrorismo radical também forte. Por exemplo, se uma banca de revista colocasse para vender uma revista que eles não gostavam, eles explodiam de noite. Em 1981, vai haver um caso muito famoso, né? O atentado ao Rio Centro, quando um tenente, um sargento, com uma bomba para jogar, né, nos estudantes e as pessoas que estavam participando de um show, né, no Dia do Trabalhador lá, estava Gonzaguinha, Gonzagão, Chico Buarque, tinha vários artistas, Bete Carvalho. O que eles observaram? Né? A saída de emergência estava tudo com cadeado fechado. Só que a bomba explodiu no colo dele. Tem uma foto aqui. Esse tenente ainda hoje é vivo, né? É professor de escola militar, o sargento morreu. Na hora, o que eles falaram? Os terroristas mataram 2 militares. A Polícia Civil foi fazer a perícia e disse, não, essa bomba explodiu aqui dentro. E aí começa a haver aí uma séria... Já estava ali meio corroído, né? Figueiredo vai ficar muito puto que ele não sabia, né? Segundo consta, não passou por ele esse atentado. Né? Nos concursos você vai ver com essa frase, né? Atentado a Rio Centro. Esse daqui também vai ser o único, né? Vai acontecer com ele, né? O único caso de uma demissão de um alto oficial, ele vai demitir depois da morte também de um jornalista, de um operário, né? Manuel Delfilho e Vladimir Herzog. Ele fica puto também, leva os caras para depor, dão porrada, não aguentou e ficou como se um tivesse matado, o outro tivesse morrido. Normal. Claro, né? Ninguém engoliu aquilo e ele demitiu um general. Bem, vamos lá. O golpe de 64. Para uns golpes, outros revolução. Para nós isso não interessa, né? O vestibulando, isso aí fica com você. Realizado pelas oligarquias em concluir com as Forças Armadas com total apoio dos Estados Unidos. Por isso é chamado, né, o golpe militar civil. Vamos lembrar que isso é exatamente
10 anos depois do suicídio de Vargas, né? 10 anos depois. Um desses 3 slides que eu separei aqui, se eu não estou enganado, tem uma frase do Tancredo de Almeida Neves, né? Ele diz: a bala que acertou o peito de Vargas adiou por 10 anos o golpe militar no Brasil. Combate ao comunismo e a recuperação da credibilidade internacional. Vamos lembrar que o presidente que estava no poder, ele vai falar logo em março, nos primeiros dias de março, ele vai fazer uma coisa chamada discurso, comício do Rio Centro, né? Guarda bem essa palavra, comício do Rio Centro. Lá ele fala de reforma agrária, né? E os caras associam logo ele a comunista. Essa foi a desculpa, né? Comunista. E outro, porque ele se chegou muito ao sargento, né? Ele intermediou uma greve, né? Desse baixo escalão, os generais não gostaram. Ele foi, inclusive, numa confraternização, né, de cabos e sargentos e não gostaram. Ele intermediou e perdoou esses, digamos, grevistas. Tanto que depois do regime militar, o baixo escalão não pode se manifestar mais, desde aí. E outra coisa importante, né? Então, ele fala, né, no começo no Rio Centro, sobre a reforma agrária. Então, são as chamadas reformas de base. Só é esse discurso que ele vai fazer, quase em frente a um quartel, onde Vargas também fazia o discurso, que vai dar o estopim para que o movimento, né, em menos de 30 dias, derrube ele, com a alegação de que era um comunista. Ele consegue desengavetar uma lei que tinha sido na época de Vargas, que ele não conseguiu aprovar, dado Vargas já eleito pelo povo, 51 a 54. Que era a lei de reserva, né, que dizia que o capital estrangeiro que viesse investir aqui, as indústrias estrangeiras, eles eram obrigados a deixar uma parte da renda aqui. Claro, evidente, o cara não está rico querendo aqui. O que foi que o Castelo Branco fez logo de uma das primeiras medidas? Revogou essa lei. Então o cara podia vir aqui, investir, pegar todo o dinheiro e levar. Isso que ele chama de credibilidade internacional, né? Lá é seguro investir porque eu posso levar tudo. Bem, isso aqui é do Pasquim, né? Uma chasque mostrando que os militares estavam com o Brasil todo, né? Sem rosto. Aqui eles tomando as ruas do Rio de Janeiro, vai vir inclusive de Minas Gerais, Magalhães Pinto, né? Vai ser o governador que vai redigir uma carta mandando os militares tomarem o poder, né? Depois vai levar uma rasteira, né? E o outro, o governador da Guanabara, hoje Rio de Janeiro. Olha só o nome dele, Carlos Lacerda. Aquele do atentado de 5 de agosto de 54, né? Ele também era doido para ser presidente, estava se articulando para concorrer às eleições. Aí o Castelo Branco cancelou as eleições. Aí fica puto. O golpe, aí o povo na outra. Avenida Presidente Vargas, no centro, claro, em homenagem a Getúlio Vargas, no centro do Rio de Janeiro, ocupada pelos tanques no golpe de 31 de março de 74, né? No 1º de abril, daí aquela brincadeira do dia da mentira. Bem, isso aqui é uma coisa descoberta recente, né? Operação Brother Sun, né? Não vou ler para você, para não perder tempo, mas mostra aí que os Estados Unidos estavam todo preparado, né? Para que, caso o golpe não tivesse sucesso, caso houvesse uma reação, porque eles sabiam que uma parte da ala militar era contra o golpe, né? Inclusive o Marechal Lott, os militares do Rio Grande do Sul, uma parte do Rio de Janeiro, não apoiavam. Eles eram pela legalidade da continuidade do presidente legalmente eleito, né? Que era o João Goulart. Né? Lembra que o João Goulart tinha entrado como vice na chapa do Jânio Quadros, né? Operação Brother Sun. Claro, meu irmão americano, meu irmão, o Sam, isso. E por que, Rocha, que os americanos fizeram todo esse aparato com porta-avião, tudo para invadir o Brasil e dar o apoio? Porque eles não queriam que o Brasil se tornasse uma Cuba, né? Era uma coisa que eles, assim, se magoavam muito, de ter deixado passar batido a ideia da Revolução Cubana, né? Não ter logo abafado. Agora não tinha como, porque se eles invadem Cuba, teria uma reação soviética, engoliram. Então, quer dizer, qualquer tentativa vai ser assim no Brasil, vai ser no Chile, vai ser na Argentina, os americanos vão estar apoiando aí e incentivando as ditaduras militares na América Latina, que serão famosas nesse período. Aqui é um embaixador norte-americano que está articulando e o nosso embaixador brasileiro. Olha só a frase do nosso embaixador, né? A submissão, apesar que nós estamos vendo isso recentemente.
O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, quer dizer, total submissão, né? E, recentemente nós vimos isso, né? Uma total, né? Por exemplo, o Brasil baixou a lei que o americano pode entrar aqui livremente, mas lá já era, continuamos com toda a dificuldade para entrar, né? Então, sempre batendo continência para os americanos. Foi, eu acho, assim, vergonhoso a falta de autonomia do nosso país. Repressão e medidas legais, né? Que é o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, logo que ele era baixinho, né? Vai morrer num acidente suspeito, né? Há quem diga, né, oficialmente, né, entrou um urubu nas turbinas, o avião caiu, só morreu ele. Ele tem um monumento nele lá em Fortaleza. O ato institucional, então é um documento, né, depois eu vou passar para vocês falando sobre os principais atos institucionais, que é comum a gente falar aí. Qual é o mais famoso, Rocha? O 5 e o 2. Assim que ele assume, o que já vem? Cassação de mandatos. Governadores, né, prefeito, os deputados, tudo vai ser cassado mandatos, né? Inclusive dos que apoiaram, vão levar uma rasteira. Eleição indireta para o presidente da República. Eleição indireta, o povo não vai à urna, né? Congresso. Suspensão da estabilidade dos servidores públicos por 6 meses. Quer dizer, qualquer servidor poderia ser demitido. Isso volta de novo no AI-5. Inclusive, é no AI-5 que o Vinícius de Moraes será demitido por um bilhete, né? Um bilhete. Aprovação dos projetos de governo por decurso de prazo, né? Então, custou muito analisar, ele já pode ser aprovado direto. Instalação no estado de sítio. Você não vai para andar na rua, né? Você vai ter horário, né? Mais ou menos até 10 horas. Tem que comprovar se veio do trabalho, se não é. O cara andava com carteira do trabalho, né? Carteira só do trabalho, mostrando que tu é trabalhador. Né? Criaram até um crime de vagabundagem, né? De vadiagem, aliás, de vadiagem. Tá fora do horário na rua, não comprova que é trabalhador, já ia ser preso. Já levava uma cacetada, tinha que... Meu pai morava no Rio nessa época, ele contava, né? Já tinha que andar com a carteira de trabalho, porque às vezes podia passar do horário. Isso é a instalação do Estado City, né? Vargas já tinha feito isso em 1937. Eu vou parar por aqui no governo, né, Castelo Branco, e no nosso próximo encontro eu fecho essa aula com vocês, tá? Então, até o próximo momento.